Amigos, vou falar hoje um pouco sobre o que eu acho sobre o desenrolar da parte 9 de JoJo Bizarre Adventure, possíveis acontecimentos e o vilão principal, ou a vilã. Não tem como a gente deduzir muito com apenas 2 capítulos, mas eu vou levar em conta esses dois para transmitir o que eu acho que vai acontecer, somado com loucuras da minha cabeça, muitas loucuras. Primeiro já deixa o like aí e se inscreve no canal para dar aquela fortalecida. Bem, vamos lá. Galera, nunca pensei que JoJo ia ter uma repercussão tão grande quanto hoje em dia. Eu comecei a ler JoJo em 2012, 2013, mais ou menos isso. E quando acabei o mangá da parte 2, assisti o anime da parte 1 e 2, né? Não tinha ido da parte 3, se eu não me engano. Não sei se foi 2012, 2011, comecei a ler, agora tô em dúvida. E sempre fui lendo primeiro e depois assistindo o anime. O único que não li foi a parte 8 ainda. Procrastinação mesmo. Mas sei de alguns spoilers e os principais também. A parte 9 de JoJo começa no Havaí, local onde nunca foi explorado em outras partes. O protagonista se chama Jodie e seu stand se chama November Rain. O que o stand dele faz? Ele consegue aplicar um peso nas gotas de chuva que seu stand produz. Jodie conseguiu aplicar o peso de um caminhão, por exemplo, nas gotas da chuva produzida pelo stand dele para poder esmagar um oficial da polícia. Claro que não sabemos ainda como seu stand funciona totalmente. Isso me cheira a evolução de stand. Pegando uma parte que já li, o stand do Johnny passa por múltiplas evoluções no decorrer de Steel Ballroom, até ficar roubado para um caralho. Isso pode acontecer com Jodie ou apenas ter uma única evolução, que eu acredito mais. Uma coisa que é certeza não mudar são as referências a bandas de rock e pop, álbuns, cantores, músicas, etc. Lembrando que November Rain é uma referência a uma música da banda de Guns N' Roses. Acredito que nesse início ainda, Jodie vai mostrar uma forma de cura com a chuva, né, com seu stand, assim como a música cura e machuca o coração dos apaixonados. Olha só. A evolução do stand de Jodie eu creio que vai ser lá mais pro final. E o Requiem vai rolar de alguma forma nessa parte. Não sei se com o stand do Jodie, mas eu creio que vai ter Requiem sim. A extensão inicial do stand de Jodie, suas verdadeiras habilidades, possivelmente iremos ver contra Rohan. Agora nesses capítulos posteriores. Mas algo que seria bem interessante seria ele poder ser invulnerável a ataques físicos, no caso do stand, já que ele não aparenta ser um stand porradeiro, socudo. E isso já tornaria ele um stand perigoso, bem mais perigoso. Usuários de stand, para começar, enxergam ele e os personagens não vão cair em uma página para uma chuva, né, igual às pessoas normais, mesmo que repentina. Acredito que a evolução final do stand de Jodie será voltado para a produção de água, de forma que ele consiga aplicar peso de coisas a ela, como se fosse a gotas de chuva, mas no caso a água em geral, correntezas de água, seria bem apelão. Aqueles jatos de água que tem os Pokémons produzem, né? Tem golpes de jatos de água e tudo mais, o stand dele poder disparar jatos de água também. Não seria bem o stand Gab da parte 3, já que ele é uma água controlada à distância e que se molda. Jodie seria mais apelão, mas claro que isso dependeria também do vilão da parte 9, a situação, enfim, a trama. Dos aliados iniciais do Jodie, Dragona, Paco e forçadamente o Uzagi, acredito que se tiver um paralelo de traição aqui, com a parte 5, né? Não será nem de Uzagi, será de Paco e Dragona, porque o Uzagi é muito na cara, sabe? Pouco plot twist, isso considerando a parte 5. Claro, que a traição não vem do Fugo, bora esclarecer, o Fugo não traiu a gangue, ele fez uma escolha, na verdade foi a gangue que traiu ao chefe. Claro que uma traição da Dragona seria muito mais plot twist, mas não sei como iria chegar a esse ponto. Os personagens da parte 3 de JoJo tinham algumas desavenças, vamos lembrar, né? Estranhamentos, principalmente o Avidu e o Polnareff. O Polnareff, com aquele temperamento dele, era complicado, viu? Às vezes uma desconfiança do Kakyoin no começo, né? Do Jotaro, a galera desconfiando do Kakyoin, era meio embaçado. Isso poderia aparecer mais futuramente na parte 9, já que ainda está bem no início. Entretanto, eu não creio que o traidor seja o vilão principal. Sobre a diretora, creio que ela seja uma ponte para algo maior, um pouco da vida.
Na parte 4, antes do Kira aparecer, o usuário do Red Hot Chili Peppers tem um arco só dele. E tem umas pontes para chegar nele, né? Desde um certo acontecimento. Acredito que a diretora vá ter um mesmo enfoque e seja uma vilã. Eu gostaria bastante que fosse uma mulher a vilã principal da parte 9, já que nós já tivemos protagonista de partes, mas não tivemos um antagonista principal. Só macho, filho, só macho. Algo legal poderia ser que no fim das contas a diretora estaria sendo manipulada por sua própria filha, que ninguém conhece a identidade, sendo uma espécie de doppel. Mas diferente dele, isso seria só momentaneamente, não seria uma obsessão de segurança, não duraria o anime todo, o mangá todo, para no final revelar, né? Seria só por uns instantes. Já que ela poderia ter uma filha, todos saberem de seu nome, mas nunca terem visto, e todos acabarem levando na mentira por ela ser muito feia e não acreditarem que teve um homem que teve coragem de pegar ela, sei lá. A maioria dos vilões principais está ligado com dimensão, né? Dimensões, tempo, gravidade ou algo do tipo. A maioria, não todos, os principais. O homem que deu uns trancos na diretora poderia simplesmente ser um Joesta, né? Primo da mãe de Jodil, e assim tornando a vilã uma Joesta também, inovando em dois aspectos, né? Um vilã Joesta e uma mulher. Imagina só, de uma lapada só derruba 2 cajados com um coelho só. Seu stand seria algo bem perigoso e nunca utilizado na obra também. A habilidade de copiar stands. Com isso, ela poderia estar ligada com outros fatores como velocidade e gravidade se tivesse contato com usuários que usassem esses tipos de habilidade e, por exemplo, tivesse tocado no usuário de stand e copiado seu poder, ou simplesmente algo mais macabro, como absorção, absorvido o usuário, o corpo do usuário. Digamos que, não ele morto em si, mas ele em vida, ela conseguisse fazer com o stand dela devorasse o usuário, comesse, absorvesse, matando e adquirindo mais uma habilidade de stand. Não seria uma cópia, seria uma absorção nesse caso, né? Mas de qualquer forma, ela ter várias habilidades seria interessante pra caramba. Para infiltração e assassinato, ficaria mais perigoso ainda se ela matasse o Zag no meio da obra e roubasse seu stand. Até onde a gente viu, ele consegue moldar as coisas pelo capítulo 2, né? Pelo registro do capítulo 2. Fazendo pedidos ao stand dele. Como ele pediu pra Dragona pedir, né? Uma câmera. E assim vai fazer um arco, possivelmente fazendo um arco de temor na mente do Jodil, com medo de ter a mãe assassinada, ou a irmã. Isso se a irmã dele já não tivesse se revelado um traidor, não fosse uma traidora, né? E sua mãe já não tivesse morrido nesse ponto do arco, né? Um arco assim de temor da parte do principal, também que eu acho que a gente nunca viu, né? Tipo um principal assim morrendo de medo do vilão. Isso seria do caralho. Caraca, tem em mãos até um arco só em um funeral de personagens, se ele quiser, com direito a ataques de stand inimigo. Pensa só, vários morreram no decorrer da obra, mas nunca tivemos um funeral. O mais próximo foi o Joseph, e ele estava vivo. As pessoas apenas choraram na sua falsa lápide e era clima de final de história, não tinha mais nem vilão. O que seria totalmente diferente com uma proposta de ataque pro meio, início ou fim da obra. Me corrijam aí se já aconteceu algo assim na parte 8. A galera, os vilões atacando em um funeral, simplesmente funeral, não respeitando nem a galera do bem, a trupe fazendo um funeral, um velório digno pro personagem. Outra coisa também que pode acontecer, uma batalha em massa de usuários de stand. Dificilmente Araki faz batalhas com muitos personagens novos versus antigos ou antigos. Penso que até 5 ou 6 personagens novos, usuários de stands diferentes, contra 1, 2, até 4 personagens antigos, seriam o máximo para acompanhar. Seria muita adrenalina, galera totalmente alucinante. A gente sabe que rola tráfico de drogas e roubos, e essa é a premissa que a gente é obrigado a se agarrar. A filha da diretora poderia ser um policial corrupta também, e para começar tem um nome que não é o seu verdadeiro, e que esse é o nome que a diretora usa também para falar dela, né, da própria filha. Sabendo os negócios da diretora, ela simplesmente ganha uma parte. Fora isso, quando ela sabe dos ataques à trupe de sua mãe, né, no decorrer da história, ela poderia lidar com os policiais que ficaram no caminho. Mas o que a tornaria a vilã seria esse golpe no Rohan e essa joia, que desencadearia uma ambição maior da vilã, já que no começo, sem poderes,
ela apenas manobrava as coisas e ganhava uma comissão razoável. Putz, imagina só, seria muito bom vermos que ela não é uma usuária de stand inicialmente e acompanhar o despertar do stand dela no cotidiano. Algo semelhante lá ao Yoshigakira, quando descobriu o lance lá da plantinha, a planta gato, né? Ele fez lá a fusão com o Killer Queen, aí ficou mais rapelão ainda. Só que no caso dela, despertando inicialmente seu stand e aprendendo a usar. Graças à sua determinação e pensamentos em matar sua mãe e roubar a fortuna, ela poderia simplesmente ter se tornado mais cruel ainda e com um stand mais perigosa e mais ambiciosa. E agora com o Rohan, o plano vai falhar porque eles serão enganados pelo Rohan e acabarão roubando uma joia falsa. Seria um meio de fazer bolar a história. Agora resta saber como será o stand desse Rohan, mas eu creio que seja não somente reescrever algo na pessoa, arrancar páginas ou ler as pessoas, mas também depositar objetos em páginas. E o verdadeiro diamante está depositado em uma das páginas de alguma pessoa, de alguém conhecida do Rohan, que não pode nem ver seu stand, ou seja, um não usuário, uma pessoa comum. Isso levaria eles a sequestrarem o Rohan e viajarem até essa pessoa, levando mais um arco da obra descoberta sobre os negócios cruéis da diretora e que feririam os princípios de Jodil, fazendo ele se voltar contra ela. Bem, é isso, espero que tenham gostado desse longo vídeo. Isso não é nem 1% de certeza de acontecer, mas seria interessante ver o Araki trabalhar em cima dessas coisas que já aconteceram ou nunca aconteceram antes em JoJo Bizarre Adventure.